O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. No Momento do Patrimônio desta semana, continuamos com a segunda parte da entrevista com a professora do curso de Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da URGS, Fernanda Carvalho de Albuquerque. Fernanda foi curadora assistente da 8ª Bienal do Mercosul, em 2011, e curadora de artes visuais do Centro Cultural São Paulo. Neste programa, seguimos falando sobre a 28ª Bienal de São Paulo e dos modelos bienais de expografia. Fernanda, nessa questão, teve uma invasão de um grupo de pichadores, né, nesse segundo pavilhão vazio. Uhum. E como é que então foi essa reação? Porque prenderam os pichadores, teve alguma ação da Bienal mesmo, dos componentes, de convidar esses pichadores para um debate? Teve alguma coisa nesse sentido? Não, foi justamente isso que não aconteceu por parte da Bienal, nessa edição. A reação da Bienal foi de rechaço, mas, segundo consta, quem fez esse pedido, essa ordem de prisão assim, dos pichadores foi o Ministério Público, por conta de se tratar de um edifício de patrimônio histórico e tal. Uhum. Agora, o que aconteceu foi que na Bienal seguinte, na edição seguinte, que foi curada pelo Moacir dos Anjos e pelo Agnaldo Farias. Tu, inclusive, participaste, né? Eu participei dessa, mas do educativo. Uhum. Eu trabalhei no educativo da 29ª Bienal. E nessa edição, sim, o Moacir dos Anjos, que é um curador que vem há anos trabalhando com essas relações entre arte e política de maneira muito interessante, assim. Ele, sabendo de toda a complexidade da questão, ele chama os pichadores, não para picharem, digamos, um painel e colocar aquilo dentro da Bienal, que seria, acabar com o que é o picho, enfim, seria acabar com a radicalidade, a transgressão, tudo o que faz parte do picho. Mas ele chama registros do picho e tenta instaurar um pouco uma discussão para tentar entender o que tinha acontecido e como poderia ser a relação da Bienal com esse grupo de pichadores, enfim. Entendendo que essa era uma questão, não tinha como uma Bienal que trata de arte política e vem logo depois dessa Bienal fechar os olhos para isso, né? E ele tem uma entrevista que ele deu, agora eu não lembro para que órgão de imprensa, mas é uma entrevista muito elucidativa, assim, da complexidade que era isso, assim, a gente quer chamar, mas a gente não quer com esse convite anular a potência crítica do picho e do trabalho, da ação desses pichadores. A gente quer, sim, trazer esse debate para a instituição. Mas é uma linha, é difícil, né? Assim, como tu traz o debate convidando sem anular a potência crítica. Tem uma questão que não é tão simples, claro, né? De paradoxal, convidar, os convidar, pichadores. Exato. E, Fernanda, tu acreditas que o modelo bienal ele continua em crise? Em que pé anda essa questão de estar conseguindo se adaptar a novas narrativas e tal? Olha, eu diria que sim, que ele segue em crise. Segue havendo bienais que tentam responder a essas críticas que se faz ao modelo. Porque, de fato, uma exposição, para a gente ter uma ideia, assim, o orçamento da Bienal de São Paulo costuma, eu não tenho dados super atualizados, mas ele costumava ficar em torno de 30 milhões de reais. Isso é bastante. Eu digo, é bastante se a gente pensar no que isso poderia significar para instituições de arte de pequeno e médio porte. Para instituições de grande porte, isso até não é tanta grana assim. Mas para instituições de pequeno, médio porte, espaços autônomos, espaços independentes, isso é muito dinheiro. Então, quando tu pensa em termos de política cultural, de políticas públicas no campo da cultura, realmente, num país
como o nosso, né? Falando então do caso brasileiro especificamente, que ainda tem tantas deficiências em termos de equipamentos para a cultura, em termos de acesso, em termos de formação dos profissionais que trabalham nesse campo, em termos de formação de público. É complicado realmente pensar num orçamento tão vultuoso para algo que é muito importante, eu não estou dizendo que não é importante, mas que, em alguma medida, é temporário. Claro que, assim, vou fazer um parênteses para fazer uma defesa também desses projetos, especialmente da Bienal do Mercosul aqui em Porto Alegre. A Bienal do Mercosul, se a gente olhar para ela, a primeira edição foi lá em 97, ela vem formando gerações, na verdade, de profissionais para atuarem nesse campo. A gente pega pessoas como a Mônica Hoff, que chegou a ser curadora educativa da 9ª Bienal do Mercosul, em 2013. Antes disso, foi coordenadora do educativo, né, que na instituição se chama pedagógico. E ela é uma pessoa que começou como mediadora. Assim como ela, tem uma série de outras pessoas que atuaram com mediação e que depois passaram a ocupar outros cargos, seja na produção, seja no educativo, seja como artistas expondo na Bienal. Eu mesma cheguei a cobrir várias edições quando eu trabalhei na revista Aplauso. Então, assim, se criou uma comunidade de profissionais que, sim, se profissionalizaram e se especializaram a partir do trabalho nessa instituição. Isso sem falar na formação de público. O principal público da Bienal do Mercosul é o público escolar. E se a gente pensar no efeito que tem a longo prazo, né, a médio e longo prazo, uma criança a cada 2 anos visitar uma exposição desse porte, entrar em contato com artistas de tudo que é parte do mundo, com trabalhos de potência, com trabalhos fruto de pesquisa, com reflexões muito interessantes sobre o nosso mundo, sobre estar no nosso mundo, sobre a relação com o outro, a relação com a arte, etc, etc. Isso é de uma potência incrível. Então, assim, não é... as bienais têm o seu valor, certamente, quando elas olham, eu acho, para a sua potência de formação, seja a formação de público, seja a formação profissional, no campo profissional. Agora, eu acho que sim, elas ainda precisam pensar, especialmente essas bienais que são feitas em locais que ainda carecem de... né, que ainda apresentam uma precariedade em muitos sentidos no seu campo da arte e da cultura. É preciso pensar como essas bienais podem responder elas também a isso. É evidente que a Bienal não é sozinha responsável por essa carência, por suprir essas carências, não é responsável por suprir as questões no campo da educação, em arte, tal, mas ela também tem a sua responsabilidade nisso e eu acho importante que ela, de alguma maneira, responda a essa responsabilidade. Então, nesse sentido, eu acho que sim, que as bienais ainda precisam se torcer um pouco, especialmente essas feitas, como eu disse antes, em espaços que ainda apresentam precariedades importantes no campo da arte e da cultura. E, Fernando, tu acreditas, então, assim, que a crítica institucional também deve ser um dever da curadoria, dos curadores? Como é que tu vê essa questão? Olha, quando a gente pensa em crítica institucional, que é esse fenômeno que historicamente apresenta 2 ondas, uma lá nos anos 60 e 70 e outra mais ou menos entre anos 80 e 90. Um fenômeno que se expressa nos Estados Unidos, na Europa, e que apresenta como característica a formulação de uma crítica à arte como instituição, ou a instituição da arte, ou as instituições de arte, uma crítica expressa nessas 2 ondas históricas pelos artistas. O que alguns teóricos, como é o caso do Simon Sheikh, vão dizer é que a gente possivelmente estaria vivendo uma 3ª onda da crítica institucional, em que essa crítica vai se expressar não mais apenas a partir dos artistas, mas dos próprios dirigentes das instituições, na figura de curadores ou de diretores. Eu acho bem elucidativa essa proposta do Simon Sheikh, porque, de fato, a gente vê muitas propostas de diretores e curadores
que trabalham em instituições de arte, sobretudo em museus, tentando repensar as suas instituições, repensar a relação das suas instituições com as suas comunidades, a relação das suas instituições com os artistas, a relação com as próprias obras de arte e a relação, obviamente, com seus públicos. E, nesse sentido, eu acho que faz sentido para mim pensar que a gente estaria vivendo essa terceira onda da crítica institucional. E acho fundamental, quando a gente pensa em instituição de arte hoje, e até diria instituições em outros campos também, mas, enfim, para ficar no campo da arte, que a gente possa pensar na instituição de maneira propositiva, crítica, imaginativa, investigativa, indagadora, porque as instituições... É preciso que elas realmente pensem e repensem os seus papéis, o lugar que elas ocupam, a relação com esses âmbitos que eu mencionei antes, público, contexto, comunidade, obras, artistas, para que elas façam sentido de verdade para esses diferentes âmbitos, para que elas façam sentido para a sua comunidade, para que elas façam sentido para o seu público. E nisso, o que acontece é que muitas dessas propostas que são críticas, né, que são autocríticas, autorreflexivas, que a gente observa em algumas instituições, muitas vezes há uma autorreflexão, há uma autocrítica, mas não há uma quebra, um rompimento mais radical, digamos, com os papéis que cada um dos atores desenvolvem. Então, assim, o público segue sendo público e sendo aquele para quem algo é feito e apresentado. O artista segue sendo aquele que é apenas convidado a propor algo pontualmente. E eu acho que as proposições mais radicais, ou que, assim, que de fato repensariam os modelos institucionais em arte hoje, seriam aquelas que revisariam esses papéis, que realmente chamariam o público a ocupar outros papéis, os artistas a ocupar outros papéis. E isso é evidente que, eu estou falando, não é fácil fazer isso, nada fácil. Tem uma radicalidade, mas que também é própria do campo da arte. Assim, muitos artistas trazem essa radicalidade nos seus trabalhos. Mas me parece isso, que para, de fato, se repensar as instituições, é preciso repensar os papéis, os lugares que cada um dos agentes ocupam. Porque a gente está falando aí de questões de relações de poder, né? Então, é preciso revisar um pouco essas relações de poder, me parece. E, Fernanda, para finalizarmos, assim, essa questão que tu teve, tem algum exemplo que chegou próximo a essa questão de conseguir fazer essa troca de papéis, fazer essa quebra? Me vem assim à cabeça 2 exemplos históricos, na verdade, dos anos 70. O Walter Zanini, no MAC USP, museu do qual ele foi diretor, o primeiro diretor do MAC USP ao longo de alguns anos, e quando ele propõe a 6ª Jovem Arte Contemporânea, que é uma exposição que acontecia anualmente, de arte jovem, produzida por artistas jovens, mas nessa edição o que ele faz é chamar os artistas a ocuparem o museu, e ao longo de 2 semanas ele abre esse museu para que esse museu seja um grande estúdio coletivo, ateliê coletivo. Ele loteia o museu e sorteia esses lotes entre os artistas interessados. Se diz que foram cerca de 200 artistas ocupando ao longo dessas 2 semanas. E a exposição é essa própria ocupação. O público tinha contato com os artistas em momento de produção, de investigação, de indagação, e conversava com os artistas. Acho que aí tem uma radicalidade, não sei se chega no que eu estava falando, mas assim, tem uma radicalidade muito importante, ainda mais para esse momento em que a gente tinha discussões no campo dos museus, assim, entre a figura do Museu Templo e do Museu Fórum, né? Esse museu em que se vai apenas para admirar, para se encantar, e aquele museu não, que se vai para debater, para refletir, para trocar, para fervilhar. E outro exemplo que me vem à cabeça são os Domingos da Criação, do Frederico Moraes, que ele propõe em 71, agora acho que foi 71, não foi 72, acho que é 71,
ele, diretor do departamento de cursos do MAN, do Rio de Janeiro, ele propõe uma atividade que se voltava a discutir a questão do domingo mesmo e da relação entre lazer e trabalho. E ele, ao longo de 6 meses, um domingo por mês, ele consegue materiais, por exemplo, tem o tecido do domingo. Muitos tecidos, muitos tecidos, para que as pessoas, tanto artistas quanto as pessoas, experimentassem aquele material ali no pátio do museu, né? No jardim que está no entorno do museu, para que as pessoas experimentassem, vivenciassem. Tem outro que é agora me fugiu, mas era o som do domingo, em que as pessoas, a ideia é elas experimentarem com sons, com instrumentos improvisados ou instrumentos de verdade. E as imagens, tem um documentário muito bonito que chama... agora me fugiu o nome dele, mas enfim, depois posso trazer. Esse documentário mostra a catarse coletiva que era artistas e público e o próprio Frederico produzindo, experimentando, vivenciando uma atividade de imaginação, de experimentação profunda coletivamente. Isso em plena época da ditadura militar, em que qualquer conglomerado de pessoa era algo visto com muito maus olhos, mas por 6 meses se conseguiu fazer isso. E algo muito interessante que o Frederico Moraes conta é que com esse evento as artes saíram da coluna social e foram ocupar a primeira página dos jornais. Então até o próprio lugar da arte social se modifica quando a arte se reinventa, se mostra diferente, mostra outras possibilidades de vivenciar a arte e de vivenciar a própria vida mesmo. Que ótimo, Fernanda. Muito obrigado pela entrevista. Eu acho que foi ótima a explanação toda. E boa noite. Muito obrigada também pelo convite de novo e estou aberta a novas entrevistas. Obrigado. Finalizamos a entrevista com a professora do curso de Museologia do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da URGS, Fernanda Carvalho de Albuquerque. Semana que vem voltamos com novos entrevistados. Boa noite a todos e uma ótima semana. O Momento do Patrimônio é produzido pelo setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, responsável pela restauração, manutenção e adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. No momento, o projeto de acessibilidade ao prédio da rádio da universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Saiba como contribuir através do nosso site urgs.br/patrimônio histórico ou pelo telefone 3308-4500. Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.